Quero cumprimentar a todos com muita graça e muita paz, amém? Glória a Deus. É muito bom estar aqui essa noite, é muito bom te ver aqui também essa noite. Eu hoje tenho motivos de sobra para me alegrar, de ver o livramento que Deus deu para a igreja e de ouvir também tantos testemunhos. Nós ouvimos muitos testemunhos no nosso dia a dia e ouvimos também muitas coisas os irmãos falarem, e é difícil nós ouvirmos testemunhos como esse do George, que ele estava pedindo para Deus algo que a gente não costuma pedir muito: intimidade com Ele, a presença dEle na nossa vida. A gente pede os jovens pedem um namorado, uma namorada, os jovens pedem um emprego, qual faculdade fazer. A gente que é mais velho quer uma casa, uma televisão maior, um carro, quer tudo maior. Mas é difícil a gente ver uma pessoa que fala assim: Deus, eu quero mais de Ti. E aí recebe e dá o testemunho disso. Isso é maravilhoso. Deus continue te abençoando, Jorge, porque essa é a essência do verdadeiro cristão. Não buscar as mãos de Deus, buscar a presença de Deus. Que Deus continue te abençoando e que Ele continue se revelando a você e a cada um de nós que quisermos a presença dEle. Amém? Você pode dar um forte aplauso para o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Meu querido e minha querida, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Nesse culto da fé, nós seguimos falando e conversando e ministrando sobre o nosso tema, amando a igreja sendo o corpo. Você que achou o livro de Atos, capítulo 5, se coloque em pé, você que pode, você que é livre. Atos, capítulo de número 5, nós vamos ler apenas um versículo. Atos, capítulo 5, verso de número 42, diz assim: quem achou, diga glória a Deus. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam, não paravam, não se cansavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Vou ler de novo. E todos os dias no templo e de casa em casa, repita comigo: igreja, diga célula. Fala, igreja, diga célula. Continuando a leitura. Não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Ainda em Atos, mais um versículo, capítulo 17 agora, um pouquinho para frente, capítulo 17, do verso de número 24. Atos 17, 24. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Vou ler de novo. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Oremos mais uma vez. Pai, continua a falar conosco. Queremos ouvir a sua voz. Queremos te sentir. Queremos, ó Pai, ó Deus, sair daqui essa noite compreendendo, entendendo e vivendo mais de Ti, como igreja, como corpo. É o que te pedimos. Fala conosco. Espírito Santo, tem total liberdade a agir, a ministrar. Deus, envia da Tua parte espíritos ministradores, como diz a Tua palavra em Salmo, para ministrar os seus ministros, a sua igreja, e transformar cada pessoa aqui em labareda de fogo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu querido, pode se assentar. Eu quero falar essa noite sobre a igreja. Eu quero falar que a igreja, ela é
o edifício de Deus. Tem pessoas que acham que a igreja é difícil, mas eu quero falar que a igreja é o edifício. Amém? Meu irmão, minha irmã, hoje em dia nós temos grandes igrejas, megas igrejas, grandes complexos, grandes edifícios construídos como igreja. E a gente acha isso tudo lindo, luxuoso, confortável, tanta acessibilidade, tanto comodismo. Eu lembro que logo quando lançou aquele templo de Salomão lá do Brás, eu fiquei tão curioso para saber como que era lá dentro. Eu queria ir lá visitar aquele negócio, pelo tamanho, pela monstruosidade daquele edifício. Gerou uma curiosidade em mim. Aí eu comecei a assistir televisão, e passa os canais e mostra como que é lá dentro e tal. Aí eu perdi a vontade de ir, né? Então, mas igrejas, mega igrejas, chamam a nossa atenção pelo tamanho da estrutura, prédios luxuosos, confortáveis. Na verdade, chama a nossa atenção, sim ou não? Chama a nossa atenção. A nossa igreja aqui é simples, chamou a atenção do cara que quis entrar aqui, não é verdade? Para roubar. Meu Deus, ainda bem que Deus colocou anjo aqui neste lugar para livrar nós. Aleluia, né? Eu lembro que o Robson estava falando assim, não sei se foi Deus, se foi o alarme, alguma coisa aconteceu. Eu disse, foi Deus, foi o alarme, foi alguma coisa que aconteceu e Deus não permitiu, né? Esse Deus é maravilhoso. Como diz o Salmo 127, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha o sentinela. A gente poderia ter aqui segurança, se a coisa fosse acontecer, se Deus não estivesse guardando, o segurança seria em vão. Meu querido, minha querida, o Senhor que guarda, amém? Algumas igrejas possuem estacionamento, e esse é um sonho meu, hein? Um dia a nossa igreja comprar esse terreno aqui. Levanta a sua mão para cá, levanta a sua mão. Tem um terreno aqui vazio. Levanta sua mão, você que crê comigo, profetiza comigo aí que esse terreno vai ser nosso, em nome de Jesus. Pai, esse terreno vai ser nosso, Pai, nós vamos comprar isso aí, vamos ampliar essa igreja aqui, em nome de Jesus, por louvor da sua glória. Quem crê, Senhor, está orando agora, e nós profetizamos, ó Pai, em nome de Jesus, a igreja precisa conquistar, amém, amém. Você que crê comigo, aplaude o Senhor Jesus aí, amém, glória a Deus. Algumas igrejas possuem estacionamento, outras não. Algumas possuem segurança privada, outras correm perigo o tempo todo. Uma das primeiras áreas que a gente precisa compreender melhor é que a igreja é formada por pessoas e não por prédios. Há um tempo atrás, eu estava ouvindo o pastor Cezinha dizer que ele começou a investir no ministério pastoral dele. Pastor Cezinha da Igreja Metodista lá de Laranjeiras do Sul, nós batendo um papo na reunião de pastores da AID, ele lá falando o seguinte, olha, eu estou investindo no meu ministério. O que eu tenho feito? Eu tenho ido visitar as maiores igrejas do Brasil e do mundo. E alguns meses atrás, ele colocou uma foto na Igreja Metodista, Methodist Church Resurrection, nos Estados Unidos. A Igreja Metodista da Ressurreição, lá nos Estados Unidos. 35 mil pessoas a igreja metodista lá. 35 mil. É muita gente ou não é? É uma das maiores igrejas metodistas lá dos Estados Unidos. E ele foi até lá. E lá no Facebook tem as fotos dele lá. Esse povo todo, é uma benção. E aí eu falei assim, Deus ainda vai me permitir eu visitar essas mega igrejas. Para saber o que acontece lá que não acontece na nossa. Pedir para o pastor de lá pôr a mão na minha cabeça e falar assim, ministra essa unção aí, né? E eu ainda Deus vai me permitir isso, antes de eu morrer, em nome de Jesus, né? Eu já tive a oportunidade de visitar algumas igrejas, como a Batista Lagoinha, falar com o pastor Márcio Valadão, pessoalmente, numa segunda-feira. Cheguei lá 8 horas da manhã, o pastor Márcio Valadão estava orando com um grupo de líderes de célula, pelas visitantes do domingo. Eu achei isso fantástico. 8 horas da manhã, eu cheguei lá na igreja para conhecer, estava todo mundo orando, aquele silêncio na igreja. Aí quando o pessoal terminou de orar, todo mundo pegou o celular e começou a mexer, a ligar. Eu falei, pastor Márcio, o que está acontecendo agora? Ele, não, cada líder de célula está ligando para o visitante para levar essa pessoa para a célula dele.
Nosso objetivo é ganhar Belo Horizonte. Eu falei, meu Deus, que visão, que homem de Deus, que igreja, que bênção. E Deus me deu a oportunidade de estar lá. É bênção. Meu irmão, minha irmã, mas Deus ministrou algo no meu coração que eu quero ministrar ao seu. É que, veja bem, a igreja não é o prédio, não é a cadeira estofada. A igreja, ela é formada por pessoas. Você não precisa de um endereço para ser igreja, mas precisa de um endereço para ter uma igreja. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, você não precisa de um endereço para ser igreja, mas precisa ter um endereço para ter uma igreja. Pergunta para ela, você entendeu isso? Nós temos que ser igreja em toda parte, ao mesmo tempo que nós temos que ser igreja num ajuntamento como esse. Então dá tristeza quando nós olhamos algumas cadeiras vazias como essa, porque está faltando gente que faz parte de mim, do meu corpo, faz parte do seu corpo, faz parte de ser igreja com você. Então põe a mão nessa cadeira vazia que está perto de você aí, ó. Fala, Senhor, eu profetizo que no próximo culto, todas essas cadeiras vazias vão estar povoadas pelos meus irmãos. Pai, abençoa aqueles que faltaram, porque eles fazem falta também para nós. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter um endereço para congregar, mas nós não precisamos ter um endereço para ser igreja, porque nós somos essa igreja, amém? Muitos utilizam textos isolados da Bíblia para dizer que somos a igreja, por isso não precisamos ir à igreja física. Textos como esse que eu li, né? E se reuniam no templo e nas casas. Aí a pessoa só pega a parte da casa e fala, não preciso ir para a igreja, eu posso buscar aqui da minha casa. Mas o texto que nós lemos fala do templo e nas casas. E aí, nas células, nós temos falado assim, meu querido, na sua célula, fala para a pessoa que existe uma igreja boa, que é a nossa igreja, que ela pode ir lá e se sentir bem na nossa igreja, porque ser igreja não é só ser célula. Estão entendendo isso? Amém ou não amém? Então, as pessoas pegam textos isolados, como esse de Atos, capítulo 17, que nós lemos aqui também, que diz assim, que o Deus Todo-Poderoso, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí a pessoa pega esse versículo, e ela começa a dizer também, eu não preciso ir para a igreja, eu busco aqui na minha casa mesmo. Só que não é isso que os versículos que nós lemos querem dizer. Nos textos que nós lemos, nós vemos aparentemente uma contradição. Um que afirma que Deus não habita em edifícios ou complexos, e outro que afirma e mostra que era um costume da igreja se reunir na casa e no templo. Então são versículos contraditórios. Aparentemente parece ser contraditório, mas não é. São versículos que se complementam. Porque ser igreja é ser igreja no templo e no dia a dia, e na nossa casa. Estão aqui comigo? Amém? Fica mais fácil entendermos ao observarmos um pouco a história. No início da igreja, as pessoas se reuniam em casas, em templos, e depois iniciou-se 300 anos de perseguição, aquele período da igreja primitiva, porque ser cristão naquela época era ser ilegal. Ser cristão na época da igreja primitiva passou a ser ilegal, e os crentes passaram a ser perseguidos, acusados de cada coisa cabeluda, meu irmão, minha irmã. Veja bem, o Império Romano acusava os cristãos de serem canibais, porque eles diziam que comiam e bebiam o corpo de gente, que essa gente era Jesus. Então o Império Romano passou a perseguir os cristãos. Naquela época o cristianismo não era uma religião, era uma seita, porque Roma não acreditava
que isso era uma espécie de religião, mas era uma espécie de satanismo, sei lá, nessa época. Porque o povo não conhecia, mas começou a se alastrar. E mais para frente, nós vamos ver que Roma tornou o cristianismo uma religião oficial do seu estado. Meu irmão, minha irmã, os cristãos só passaram a se reunir em prédios no século IV depois de Cristo. Quem influenciou esses prédios maravilhosos, essa estrutura, foi o imperador Constantino. Ele foi o pai dos edifícios eclesiásticos, dos prédios todos requintados, das capelas e tudo mais. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma, por causa de Constantino, os cristãos passaram a chamar esses templos construídos por Constantino de igreja, e passaram a dar uma importância espiritual a esse espaço e toda a arquitetura desses prédios. Por isso a gente precisa entender o período bíblico vivido e cada passagem que nós lemos na palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu sei que parece um negócio esquisito, mas tem pessoas que não gostam de ir na igreja que não tem ar-condicionado. Eu sei que parece um negócio esquisito, mas tem pessoa que não gosta de sentar numa cadeira dura. Eu sei que parece esquisito, mas tem pessoa que não gosta de ir numa igreja que não tem estacionamento. Eu sei que as pessoas, elas colocam uma dificuldade em cada coisa, mas se a gente parar para analisar a história, os primeiros cristãos se reuniam nas casas, se reuniam nos cemitérios, nas grutas, não tinha microfone, não tinha conforto, não tinha ar-condicionado, era bem pior do que a gente vive hoje. Hoje a gente reclama de barriga cheia. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, hoje ser crente é fácil. Outra figura que a igreja apresenta, nós temos falado das figuras que a Bíblia fala sobre a igreja, e hoje nós vamos ver a igreja como edifício, mas um edifício espiritual que está sendo construído. E eu quero falar das formas como esse edifício está sendo construído. Abra sua Bíblia em Efésios, a primeira forma, Efésios capítulo 2, Efésios 2, do verso 19 ao verso 22. Qual é a forma de nós construirmos um edifício espiritual, uma casa para Deus? O que precisamos? Efésios 2, do verso 19 ao verso 22. Diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário, dedicado ao Senhor, na qual também juntamente está sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então a primeira coisa para nós construirmos uma igreja espiritual, um edifício espiritual, uma casa para Deus, a começar das nossas vidas, nós precisamos do alicerce, do fundamento. Foi o que nós lemos aqui nesses versículos, de Efésios 2, do 19 ao 22. Toda construção, meu irmão, minha irmã, quem sabe um pouco de construção, ela é formada sobre um lugar forte, um lugar firme, que nós chamamos de alicerce. E o alicerce é a base que o edifício tem para se formar, para que ele não caia, para que ele venha resistir todas as intempéries, todas as circunstâncias da vida e das coisas que vão acontecer. Na comparação da igreja, nós temos dois componentes nos versículos que nós vemos, para esse alicerce da construção de um edifício espiritual. O primeiro componente é que Cristo é a pedra angular. O que seria a pedra angular? Uma pedra sobre aonde seria construído todo o alicerce. O próprio Jesus, na parábola da casa construída sobre a rocha, ele fala sobre o alicerce. E a casa construída na areia, ela desaba, mas a casa construída sobre a rocha, ela permanece.
Cristo é a rocha da igreja. Cristo é a pedra angular, é a pedra de base na qual a igreja, como edifício de Deus, é construída, é formada. Não existe outro, somente Cristo. Jesus Cristo é o alicerce, meu irmão, minha irmã, porque Ele é a rocha firme, Ele é a pedra de esquina. Ele é colocado como base para que o prédio não se abale. A sua vida, a minha vida, a construção espiritual que nós estamos fazendo tem que ser construída em Cristo, para que nada venha abalar a nossa vida, para que nenhum vento forte, nenhuma tempestade, nenhum furacão possa destruir o que estamos construindo, se estiver na base certa. Meu irmão, minha irmã, nós somos a igreja, e a igreja precisa ser construída sobre uma rocha firme, inabalável, uma rocha eterna, e essa rocha é Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, como parte dessa construção, deve fazer a sua construção em cima da rocha certa, em cima da base certa, e Cristo não falha. Cristo não falha. Segunda coisa que nós observamos nessa passagem que lemos de Efésios 2, do 19 ao 22, é que o fundamento também ele é baseado, como diz a expressão de Paulo em Efésios, o fundamento dos apóstolos e profetas. Por quê? Sob a pedra básica vem o fundamento, as colunas. E a Bíblia diz que esse fundamento é dos apóstolos e dos profetas. Os apóstolos, meu irmão, minha irmã, receberam o ensino diretamente do Senhor Jesus e foram responsabilizados de passar adiante todos os princípios que receberam. Todos. Os profetas foram aqueles que trouxeram todas as revelações e promessas de Deus descritas no Antigo e parte dele no Novo Testamento. Então, para que a gente possa construir uma casa espiritual para Deus, nós precisamos de Jesus como base, como modelo, como referência, Jesus Cristo como padrão, e precisamos dos fundamentos que os apóstolos deixaram, ou seja, os ensinamentos que eles deixaram, que eles ouviram de Cristo, e que nós temos que ouvir deles e repassar, para que a nossa construção espiritual não venha se abalar. Meu querido e minha querida, a maior parte das promessas da Bíblia foram ditas por profetas. Por exemplo, Isaías 64, verso 4 diz o seguinte: desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Isso é uma promessa. E às vezes a gente sabe, mas não entende o porquê, sabe. A gente crê e não entende por que crê, porque isso é um alicerce. Quando eu e você pegamos uma palavra como essa, de Isaías, do profeta, e entendemos a Deus através dessa palavra, nós estamos nos amparando a nossa fé, o nosso edifício espiritual nessa palavra. Fala para a pessoa que está do seu lado, é a palavra de Deus, ela é o fundamento da construção espiritual da sua vida. Amém? Segunda coisa que a gente precisa para a nossa construção, está lá em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro é pertinho de Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 2, o verso 4 e o verso 5 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Perdão, vamos ler a partir do 4, né? Estou lendo o 5. 1 Pedro 2, do 4 ao 5. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós, diga eu, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus
por intermédio de Jesus. A segunda coisa que nós precisamos para construir um edifício espiritual, uma vida espiritual, uma casa espiritual para Deus, meu irmão, minha irmã, é entender que eu e esse irmão que está do seu lado, que está aí perto de você, são as pedras que Deus vai usar como pedras vivas para construir o reino dele nessa terra. Meu querido, você tem uma importância grande para Deus, e você nem imagina. Deus te ama tanto, que para construir o que Ele precisa de você. Meu irmão, minha irmã, sobre o alicerce, sobre a base, sobre o alicerce, são colocadas pedras que vão construir o edifício. O apóstolo Pedro chama os membros da igreja de Cristo de pedras vivas. E essas pedras são ligadas por uma argamassa muito especial, composta pela unidade do Espírito Santo e pelo amor de Deus. O que nos une, meu irmão, minha irmã, não é saber que a igreja é uma bênção para a minha vida e para a sua vida. O que me une a você, que une você a mim, é o poder do Espírito Santo, é o amor de Deus. Saber que a igreja é uma bênção, isso aí fica em segundo plano. O primeiro plano é, o que me une a você é o Espírito Santo de Deus. O que me faz ser igreja com você é o amor de Deus. Meu querido, minha querida, esse edifício espiritual está sendo formado a cada momento que uma pessoa reconhece o seu pecado, que uma pessoa se arrepende, que uma pessoa recebe a Cristo como Senhor e Salvador, e a partir desse momento que ela começa a caminhar como igreja, ela também se torna uma pedra viva. É interessante que, não sei se você já parou para perceber, existe um texto na Bíblia que diz assim: se o povo de Deus não clamar, as pedras... Que tipo de pedra é essa? Que tipo de pedra é essa? É as pedras mortas. Se as pedras vivas não clamar, as pedras mortas serão levantadas para clamar no lugar daquelas que estão vivas. A pedra viva é aqueles que são da igreja. Se essas pedras vivas se calarem, as pedras que estão fora desse edifício que está sendo construído vão ser levantadas como pedras vivas. Meu querido e minha querida, ouça bem o que o Espírito Santo diz a você essa noite. Pedra viva do Senhor, como diz a palavra. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é uma pedra viva. Pedra viva do Senhor. Clame. Deus quer que você clame. Porque se você não clamar, outras pedras clamarão. Pergunta para ela: está entendendo? Meu querido, quantas vezes eu já ouvi de pessoas que não sabiam que eu era pastor, que não sabiam que eu era crente, pessoas que não eram crentes, pessoas que nem igreja vão, vieram falar coisas para mim que parecia que estava pregando. E na hora eu falava assim: meu Deus, só falta ser crente. Aí o Espírito Santo falava na hora assim para mim: não, isso são as pedras clamando. Quantos já tiveram essa experiência? A pessoa nem sabia que você era crente numa fila ou no ônibus e começou a falar das coisas boas, bonitas, e até falar de Deus. E a pessoa, você pergunta se é crente? Não. Vai em alguma igreja? Não. São as pedras clamando. Porque as pedras vivas estão se tornando mortas, e Deus está avivando, levantando pedras mortas para falarem, porque as pedras vivas estão... Balança o ombro da pessoa que está do seu lado e fala: você está entendendo, meu querido? Vamos edificar para Deus. Fala para ela: vamos edificar para Deus. Você é pedra.
Você é pedra. Fala para ela, você é pedra. O que Jesus disse para Pedro? Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu construirei, eu levantarei a minha igreja. Meu irmão, minha irmã, como Jesus disse para Pedro, eu digo para você essa noite: receba no teu espírito, você é pedra. Não importa o que as pessoas falam, elas podem te chamar de pedra de tropeço, pedra no caminho, mas Deus diz: você é pedra, e sobre você eu vou construir a minha igreja. Aleluia! Aleluia! Meu Deus! Meu Deus! Não importa o que os outros falam, Elisângela, não importa. O que importa é que Deus já disse. Esse é o fundamento que Ele já disse. Através dos apóstolos e dos profetas, já está decretado. Toma posse! Toma posse! Creia, meu irmão, é para você isso. Não é para a próxima geração, não é para os seus filhos, é para você. Toma posse. Você é uma pedra viva e não uma pedra morta. Meu Deus. Abra sua Bíblia aí, o último texto dessa noite. Aí pertinho, volte umas páginas, Hebreus 10. Hebreus 10, o verso de número 25. Pastor, um texto que o senhor leu fala que a igreja tem que ir para o templo e para casa. O outro texto que você leu disse que Deus não habita em templos. Mas olha o que diz Hebreus 10, 25. Quem achou, diga glória a Deus. Acompanhe comigo, não perca uma palavra, uma vírgula. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vezes que o dia se aproxima. Meu irmão, minha irmã, fala para a pessoa que está do seu lado: não pare de vir à igreja. Fale para ela: não desista da igreja, como alguns fazem. Fala para ela: você não é assim. Então não entre nesse alguns. Fala para ela: por favor, a Bíblia diz para não parar de ir à igreja. Fique firme. Fala para ela: o prédio está sendo construído e precisa de você. Somos a igreja fazendo parte da igreja. Somos a construção e fazemos parte como objeto, como uma das peças dessa construção. Dessa forma, meu irmão, a obra de Deus, ela é realizada na igreja, e por intermédio da igreja, o prédio nos ajuda muito, mas ainda que tenha todo luxo e pompa, se tiver vazio de cristãos verdadeiros, só tiver cheios de pedras vazias, pedras mortas, o edifício, o prédio, as pessoas não serão igreja. De que adianta ter igrejas cheias de pessoas vazias? De que adianta ter um monte de pedra congregada, pedras mortas? Meu irmão, minha irmã, que linda figura a do edifício de Deus, a do edifício espiritual, que mostra a nossa base em Cristo, na palavra de Deus, e nossa unidade como pedras ligadas às outras pedras. Portanto, uma pedra viva não pode ficar brigando com a outra pedra viva, porque quando pedra bate na outra, sai faísca. Meu irmão, minha irmã, querido do Senhor, querida do Senhor, portanto, uma pedra viva não pode ficar brigando com a outra pedra viva, nem saindo da igreja por causa de coisas idiotas, ou coisas simples, ou coisas irrelevantes. Como pedras vivas, nós devemos nos basear sempre no Senhor e na sua palavra, viver em unidade com os outros cristãos, com outras pedras. Meu irmão, minha irmã, aqui eu finalizo dizendo:
A igreja será viva se as pessoas de dentro da igreja não estiverem mortas. Mas se a igreja for composta de pedras vivas, essa igreja nunca vai morrer. Tentaram calar os discípulos, meus irmãos. Naquela época de Jesus, tentaram calar os discípulos. Mas hoje as pedras estão clamando, aleluia. Abra sua Bíblia aí, meu querido. Eu quero ler mais um texto, esse é o último, eu prometo. Lucas, capítulo 19. Lucas 19, verso 39 ao 40. Tentaram calar os discípulos. Verso 39 e 40. Lucas 19, 39 e 40. Diz assim: ora, alguns dos fariseus disseram em meio à multidão: mestre, repreende os seus discípulos. Numa versão mais contextualizada, Jesus manda os seus discípulos pararem de pregar. E Jesus responde: asseguro que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. As próprias pedras, as pedras do edifício dele. Não dá para calar a igreja, não dá. Sempre vai haver uma pedra em algum lugar que vai falar, que vai bradar, que vai clamar. Fala para a pessoa que está do seu lado: ninguém pode calar um discípulo quando ele é uma pedra viva. Igreja Metodista de Praia Grande, do bairro do Mirim, tu és pedra, e sobre a sua vida o Senhor está construindo a igreja dele. Eu sei que nós somos falhos, somos limitados, nós erramos pra caramba, mas Deus olha para nós e fala assim: ei, minha pedra querida, eu te amo, você pode se acertar comigo, porque eu ainda conto contigo. Se coloque em pé no seu lugar, meu irmão. Se coloque em pé no seu lugar, minha irmã.